Bem-vindos ao canal Curiosamente Aprendiz. Recentemente, li uma reportagem, salvo engano, na agência de notícias Reuters informando sobre a alteração do eixo da Terra em virtude da gigantesca extração de águas subterrâneas. Há anos eu já conhecia essa teoria. Entretanto, o foco dessa teoria mais antiga se centralizava no aquecimento global. Com o aquecimento, há um grande volume de deslocamento de água de um ponto do planeta para outro, o que geraria essa alteração do eixo terrestre. Porém, o que era apenas uma teoria, recentemente foi confirmada como fato por um estudo desenvolvido pela Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul. Esse estudo foi liderado por Ki Veon-seo, um geofísico daquele país. No entanto, o foco agora não é mais apenas o aquecimento global, mas, principalmente, extração de águas subterrâneas. Conforme essa nova pesquisa, a humanidade bombeou e deslocou tanta água subterrânea em apenas 2 décadas que alterou o eixo de rotação da Terra. O polo de rotação da Terra, o ponto ao redor do qual o planeta gira, sofre mudanças devido à distribuição de massa em todo o globo, resultando em um processo chamado movimento polar. Como mencionei, muito embora os cientistas já soubessem que mudanças na distribuição da água decorrentes das alterações climáticas poderiam contribuir para o movimento polar, o impacto da depressão das águas subterrâneas era desconhecido. Agora, pesquisadores estimam que, ao bombear aproximadamente 2,150 gigatoneladas de água, o equivalente a quase encher o Lago Vitória na África, que corresponde ao peso de 5,5 milhões de prédios Empire State, extraídos das camadas subterrâneas de rocha saturada conhecidas como aquíferos, os seres humanos causaram um deslocamento significativo do polo de rotação da Terra, de 80 centímetros para leste, entre 1993 e o ano de 2010. Isso ocorre porque a água subterrânea utilizada para irrigação e outras atividades humanas acaba, eventualmente, nos oceanos, redistribuindo a massa de onde a água foi retirada para outras partes do globo. O estudo revela que a redistribuição das águas subterrâneas tem, na verdade, o maior impacto no deslocamento do polo de rotação entre os fatores relacionados ao clima. Além disso, a água subterrânea extraída que acaba nos oceanos pode ter contribuído para um aumento global no nível do mar de aproximadamente 6,24 milímetros. Os pesquisadores ressaltam que a depressão das águas subterrâneas é um fator significativo para o aumento do nível do mar, como mencionado em seu estudo publicado em 15 de junho no periódico Geophysical Research Letters. Globalmente, cerca de 70% da água bombeada do subsolo é usada para irrigação, mas apenas metade dela retorna para repor os aquíferos e outras fontes de água doce. A outra metade evapora e acaba chegando aos oceanos por meio das chuvas. Para determinar a contribuição da depressão das águas subterrâneas e do aumento do nível do mar para o deslocamento polar, geofísicos desenvolveram um modelo de movimento polar que levou em conta as mudanças na massa de água relacionadas ao derretimento de geleiras, redução das camadas de gelo e armazenamento de água em reservatórios. Embora outros fatores, como as alterações nos níveis naturais dos lagos, a convecção do manto e os terremotos, possam ter desempenhado um papel considerável no movimento polar entre 1993 e 2010, quantificar seu impacto específico é desafiador devido à falta de um banco de dados global abrangente, como mencionado pelos autores do estudo. É importante ressaltar que os deslocamentos polares registrados nas últimas décadas provavelmente não afetarão a duração dos dias ou das estações do ano. No entanto, essa descoberta destaca a extensão do impacto da extração de água pelo ser humano. Em conclusão, os pesquisadores observam que, a despeito de o deslocamento de 80 centímetros para leste no polo da Terra não afetar as estações do ano no planeta, eles alertam que as consequências de longo prazo desse deslocamento podem resultar em mudanças climáticas massivas, evidenciando um impacto significativo no clima. Então, transcendendo ao resultado do estudo e fazendo um exercício mental, vamos tentar imaginar o que aconteceria caso o eixo da Terra fosse consideravelmente modificado. As consequências poderiam ser apocalípticas? Não tenham dúvidas. As consequências seriam apocalípticas e tal evento poderia acarretar em escala global
A extração indiscriminada e excessiva de água subterrânea resultaria em mudanças drásticas na distribuição de massa em nosso planeta e, como resultado, o eixo de rotação da Terra seria desestabilizado de forma mais drástica do que vem ocorrendo, levando a uma série de eventos extremos e devastadores. Uma das primeiras e mais impactantes consequências seria o desencadeamento de uma série de eventos geológicos sem precedentes. A alteração do eixo terrestre causaria deslocamentos maciços de placas tectônicas, resultando em terremotos de magnitude sem igual e megatsunamis que assolariam as regiões costeiras. Cidades inteiras seriam reduzidas a escombros, populações inteiras seriam dizimadas e a infraestrutura global seria aniquilada. Além disso, a mudança no eixo da Terra teria implicações diretas no clima mundial. As correntes oceânicas seriam desviadas de suas rotas habituais, causando alterações drásticas nos padrões climáticos. Regiões que antes eram férteis e produtivas poderiam se tornar estéreis e inabitáveis, enquanto outras áreas seriam assoladas por tempestades violentas, secas prolongadas e mudanças extremas de temperatura. A agricultura seria severamente afetada, resultando em escassez de alimentos em níveis globais e potencialmente desencadeando conflitos e migrações em massa. Além disso, o deslocamento do eixo da Terra afetaria a própria estabilidade do planeta. A redistribuição da massa terrestre poderia causar uma série de desequilíbrios gravitacionais, levando ao colapso de ecossistemas inteiros e à extinção de inúmeras espécies. A biodiversidade global seria prejudicada de forma irreversível, deixando um legado sombrio para as futuras gerações. É claro que todas essas consequências extremas não são as que o estudo nos informa. Até porque o eixo da Terra não foi alterado a ponto de gerar essas consequências. Contudo, não podemos perder de vista que a alteração que experimentamos se deu em razão de extração massiva no período de estudo realizado em apenas 7 anos. A extração sem sombra de dúvidas irá prosseguir. E é esse contexto que deve ser considerado. Com efeito, para evitar essas consequências severas, é fundamental que os governos dos países invistam em pesquisas avançadas e no desenvolvimento de técnicas sustentáveis de extração de água subterrânea. A nossa geração e provavelmente as próximas 2 ou 3 não viverão isso, mas não podemos nos limitar a tão pequena faixa temporal. Em nível evolucionário e histórico, esse tempo não é nada. Então, é preciso tentar evitar que os nossos descendentes respondam de forma tão grave por nossas ações. A implementação de regulamentações rigorosas e práticas de gestão responsável da água é essencial para preservar a estabilidade do nosso planeta e garantir a sobrevivência das gerações futuras. Somente através de esforços conjuntos e medidas eficazes poderemos evitar as consequências drásticas que a extração descontrolada de água subterrânea pode acarretar, preservando assim o futuro da civilização e do próprio planeta Terra. Muito obrigado por me assistir até o fim. Espero ter agradado. Se possível, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Em breve trarei mais um vídeo. Abraço!